Olá, bem-vindos, bem-vindas. Nesse vídeo, repassaremos os fundamentos de ergonomia, uma disciplina científica que se difundiu muito após 1949, com a criação de uma sociedade de pesquisas ergonômicas. Essa sociedade buscava dados sistemáticos que passaram a ser analisados segundo o método científico. A ergonomia aborda as características laborais e busca adequar o local de trabalho aos equipamentos. Com isso, ela pretende oferecer mais conforto, segurança, eficiência e, consequentemente, maior produtividade. Do ponto de vista contemporâneo, a definição abarca a utilização dos objetos pelos seres vivos, em atividades de cultura, lazer, repouso, higiene, etc. Preocupações ergonômicas sempre existiram. O que mudou foi o interesse progressivo pela interdisciplinaridade. Um estudo sério aborda um determinado tema dos pontos de vista fisiológico, psicológico, psicofisiológico, que é mais relacionado com os processos de interpretação cerebral, entre outros. A leitura ergonômica e as relações antropométricas dividem-se em duas. 1. A funcional, que mede a interação das partes associadas à execução de uma tarefa. E 2. Dinâmica, que se relaciona com o próprio movimento. A cultura ergonômica passou a ser tão importante que ela integra pesquisas científicas. Há entidades que desenvolvem normas e fiscalizam as criações do design, da arquitetura, da engenharia e de qualquer outra área que envolva a interação com os seres vivos. Fatores ergonômicos básicos. Antes de prosseguir, é necessário lembrar que nas relações entre seres, máquinas e ambientes, considera-se a máquina como todo e qualquer objeto que seja utilizado como uma extensão dos corpos orgânicos. Por sua vez, os ambientes são definidos como locais voltados ao abrigo, à segurança e ao conforto. Quando tratamos dos fatores ergonômicos básicos, vemos que toda tarefa traz em si uma série de preocupações que deve ser conscientizada. Velocidade, força, precisão, duração, quantidade de interações, limite de repetições são alguns dos itens que veremos a seguir. A segurança, relativa ou crucial, pode inicialmente ser testada via software, mas isso não exclui os testes no mundo real. Um equipamento de segurança precisa ser exaustivamente testado antes de ser colocado à prova em uma situação de risco. O conforto também pode ser testado no computador, mas para o ser humano, quantas repetições o levarão à fadiga? A força a ser empregada corresponde às possibilidades daquele usuário? A dor, por permanecer em uma postura incorreta, ou até mesmo por tempo demasiado, varia de pessoa para pessoa. Manter o cotovelo em um determinado ângulo pode trazer a sensação de adormecimento e consequências psicológicas. A interface de um jogo ou de um simulador podem fazer com que a pessoa experimente desorientação ou confusão mental. Nos estereótipos populares, temos práticas estabelecidas pela cultura que englobam todos os indivíduos. Nas interfaces, por exemplo, temos o teclado português e o teclado inglês, nos quais algumas teclas estão posicionadas em lugares diferentes. Em um automóvel, o motorista fica à esquerda em alguns países e em outros se posiciona à direita. Essas situações podem ser simuladas para que o condutor se adapte rapidamente à nova posição. Os envoltórios de alcances físicos, que são responsáveis pelo acesso aos instrumentos, objetos, menus, ferramentas, dependem, na maioria das vezes,
da customização. Produtos que possam ser ajustados têm valor agregado, pois além de propiciar conforto e bem-estar, protegem a integridade do utilizador. Na aplicação de força, que é uma tarefa recorrente nas atividades cotidianas, há objetos de aperto, de pressionamento, giros, deslizamento, entre outros, que não podem requerer esforços físicos incompatíveis com a idade e a robustez do usuário. Em outras palavras, o objeto interface deve passar despercebido. Um teclado duro ou um instrumento musical que exija muito esforço, além de comprometer a interpretação, pode afetar a saúde de forma antecipada nas doenças advindas do esforço repetitivo. Nos materiais empregados, é necessário evitar aqueles que causarão alergia e rápido desconforto. Revestimentos tóxicos são perigosos à saúde. Tecidos sintéticos que não tenham sido largamente testados podem aquecer e causar vermelhidão, na melhor das hipóteses. Nas ações de manejo, que devem estar entre as premissas básicas de um projeto, incluem-se as texturas, que auxiliam na aderência, as diferentes formas de manuseio já citadas, como segurar, esfregar, deslizar, facilidade de limpeza, praticidade de manutenção, disposição no espaço, ou seja, alcance e clara visualização. Na climatização, observa-se o panorama holístico das condições ambientais. Quanto maior o controle, melhor será a acomodação das pessoas que integram um ambiente. Em alguns lugares do mundo, não é raro experimentar as 4 estações do ano em um único dia. E por fim, nesta apresentação dos fatores básicos, toda a gama de estímulos multimídia deve estar presente no radar do designer, a fim de que ele possa antecipar possíveis sensações desagradáveis ou, principalmente, aprimorar a experiência dos seus clientes. A iluminação, o controle acústico, os aromas são elementos que diferenciam o bom do ótimo profissional. Tudo pode começar em um desenho, que depois vira um experimento virtual, uma impressão 3D, para depois ser testado nos protótipos, antes de ir para o usuário final. Repare como o manequim ajuda a posicionar o ciclista no redesign deste modelo retrô de bicicleta. A posição testada parece cuidar com mais qualidade da saúde postural. Na minha opinião, o que mais precisará de atenção nas próximas décadas são os efeitos que toda essa mudança tecnológica acarretará para os seres vivos. Será que o cérebro de alguma forma poderá ser afetado por ondas eletromagnéticas? O sono estará sujeito a interferências? Os olhos estão sendo preservados? Os ouvidos? A postura corporal, muito estudada para alguns postos de trabalho, tem sido completamente negligenciada no trato com as novas tecnologias. Além da curvatura excessiva da coluna vertebral, da região cervical, temos o deslocamento lateral, que pode conduzir também a problemas de escoliose. Vemos que algumas soluções têm sido testadas e oferecidas ao mercado, mas este é um campo de exploração inesgotável para os designers que vierem a se interessar por ele. Lance mão para o estudo da ergonomia todas as ferramentas que estiverem à sua disposição, pois elas o ajudarão a identificar possíveis problemas que deverão ser resolvidos. O desenho técnico, o esboço à mão livre, o desenho em perspectiva, a modelagem tridimensional, a construção de maquetes em escala e até mesmo a criação de protótipos ajudam a encontrar soluções adequadas. Experimente, ouse, procure novas fontes de consulta, aprenda a ver as ferramentas como aliadas e torne-se um profissional diferenciado, para o qual sempre haverá uma vaga no mercado de trabalho
ou um projeto a ser empreendido. Espero que tenham gostado desse resumo e até a próxima.